Cordeiro, Deus proverá. Se Deus é Deus verdadeiro, Ele vai dar um jeito no Cordeiro. E está aqui o início do significado da Páscoa: poupar, substituir, guardar, salvar, proteger, dar uma nova chance, guardar para o futuro, passar por cima e guardar da destruição. E a palavra de Deus não é produto que facilita a vida de ninguém. A palavra de Deus transforma a vida daqueles que creem. E qual é a chance que a humanidade tem de desfazer algo que Deus fez? Algo que Deus está fazendo, algo que Deus está projetando, algo que Deus tem dia e hora marcada para acontecer. Aleluia. Como é que a humanidade vai poder se desviar disso? Eu queria dizer para nós a paz do Senhor Jesus. Amém. O livro de Gênesis, capítulo de número 22 de Gênesis. Versículo 13, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Versículo 17: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. E tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Verso 18: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E você diz amém. Amém. Queridos, hoje é Páscoa, glória a Deus. Quem foi que comeu chocolate aí hoje? Eu não vi não. Mas hoje é Páscoa, e essa semana todinha só se falou nisso. Foi ou não foi? Páscoa, eita glória, ô festa esperada. Uma festa que o mundo aguarda para lucrar. Uma festa que é comemorada em todo o mundo, por praticamente todas as culturas, que serve para trazer dinheiro para o comércio e para celebrar uma festa distorcida. A Páscoa que é comemorada atualmente, ela tem uma mensagem distorcida ou isenta, não tem mensagem, tá? O que é mais comum de a gente ver é não ter mensagem. Ou seja, comemora-se a Páscoa, troca-se ovos de chocolate e tal, mas não se sabe nem para que é aquilo, não se sabe o significado daquilo. Para que serve aquela troca de chocolate? Para que aquele feriado? Tá? O povo não tem informação sobre o que de fato estão comemorando. E a verdade é que a Páscoa, ela tem raízes mesmo antes dos tempos do Novo Testamento. Os irmãos são crentes, conhecedores da palavra de Deus, e sabem que a Páscoa, ela surgiu na época das peregrinações de Israel, na saída do Egito, quando Deus determinou que saíssem do Egito o povo de Israel, e ele disse: essa será a Páscoa do Senhor. Ele determinou que devia ser feito para que pudesse caracterizar a Páscoa. Só que aquilo que aconteceu lá no Êxodo, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, que é a saída de Israel do Egito, aquele evento ali, ele é uma figura do que já havia acontecido antes, nos dias de Abraão.
Os dias de Abraão, capítulo 22, nós encontramos aqui uma das mais maravilhosas histórias, quando Deus põe à prova a Abraão, e diz: Abraão, eu quero que tu me sacrifique o teu filho, o teu único filho, lá em Moriá, sacrifique-me ele. E Abraão, ele entende que deve obedecer a Deus, mas ele entende também que Deus é fiel, verdadeiro e que não falha em sua palavra. Aleluia. E sendo que ele acreditava que Deus era tudo isso e ainda mais do que ele compreendia, ele lembra-se de que Deus havia feito uma promessa a ele. Nos capítulos anteriores ao 22 de Gênesis, nós encontramos Deus falando a Abraão que através de Isaque ele iria abençoar todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mostra para Abraão as estrelas do céu e diz: tu pode contar as estrelas do céu? Abraão diz: não posso. Então assim será a tua descendência, tão numerosa que não se pode contar, e isso através de Isaque, o seu filho. Então, se Deus havia feito uma promessa para a família de Abraão, que iria abençoar todas as demais famílias da terra através de seu filho Isaque, como é que Deus iria permitir então que ele sacrificasse, degolasse, cortasse-lhe o pescoço em um sacrifício em Moriá? Ele entendeu assim: eu tenho que obedecer a Deus. Agora, como Deus vai fazer para cumprir o que ele me disse? Aí está aí a grande curiosidade que eu vou querer saber. Eu vou até o fim com isso. Se Deus é fiel e verdadeiro, eu vou saber agora. Já que Deus estava testando Abraão, você acha também que na mente do Abraão também não estava testando a Deus? Porque ele tinha recebido de Deus uma promessa. Então, se Deus está pedindo para me matar o meu filho, Deus é controverso, porque ele disse que vai fazer do meu filho uma grande nação. Como é que vai ser isso? Vamos botar também Deus em prova. Eu já quero saber como é que isso vai acontecer. Porque o Abraão já havia renunciado muita coisa por causa do nome de Deus, por causa de Deus. Ele tinha saído do meio dos seus parentes, ele tinha renunciado à maneira que ele vivia, ele tinha renunciado aos seus cultos, ele tinha renunciado a uma imensa quantidade de coisas, de confortos que o cercava, para estar de deserto fora. Morava aqui um tempo num lugar, né? Colocava a tenda dele, passava lá um período, aí de repente levantava a tenda e ia para outro lugar, tudo por causa de quê? Do nome de Deus. Aleluia, Jesus. Então Abraão realmente precisava ter certeza de que esse Deus que ele estava servindo não era um Deus que estava atrapalhando a vida dele. E a maneira mais correta que ele ia encontrar para ter certeza disso era essa situação aqui, ó, onde Deus de certa forma iria se contradizer. Ele foi até o fim, chegou em Moriá pela fé, deixou os rapazes ao pé do monte e subiu com Isaque, feixe de lenha, o cutelo, o fogo, mas sem material de sangue para o sacrifício. Chegou em determinado lugar, o Isaque pergunta: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro para o holocausto. Aí o Abraão diz: o cordeiro Deus proverá. Se Deus é Deus verdadeiro, ele vai dar um jeito no cordeiro, porque ele não mandou trazer cordeiro, ele mandou trazer o meu filho. Eu não mandou trazer cordeiro. E já que ele tem uma promessa com o meu filho, ele vai dar um jeito de suprir a necessidade de um cordeiro. Ele foi e chegou até ao ponto-chave
de declarar para Isaac o que ia acontecer. E quando ele levantou o cutelo, com Isaac em cima do feixe de lenha, o anjo bradou do céu, disse: Abraão, não estenda as tuas mãos, porque eu sei que agora temes a Deus. Aí o Abraão ouve a voz do anjo, e o anjo profetiza e diz: deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia da praia e do mar. Ou seja, confirmou a promessa. Ao ouvir isso, o Abraão ergue os olhos e vê um cordeiro, um carneiro, preso pelos chifres nos arbustos. Então ele pega aquele cordeiro que iria substituir o seu filho e o sacrifica em lugar de Isaac. E está aqui o início do significado da Páscoa. Poupar, substituir, guardar, salvar, proteger, dar uma nova chance, guardar para o futuro, passar por cima e guardar da destruição. Isaac ia ser cortado, ia ser sacrificado. O cordeiro substituiu. Isaac teria o seu sangue derramado sobre o holocausto. O cordeiro fez isso, derramou o seu sangue em um sacrifício para poupar a vida daquele que seria a bênção para todas as famílias da terra, Isaac. Aqui nós encontramos o princípio da Páscoa, o início, o significado do porquê que a Páscoa existe. O cordeiro que aponta para aquele que iria estar no lugar da humanidade, que é Jesus Cristo de Nazaré. A figura do cordeiro aqui, depois dos tempos de Moisés, é mais ainda levado a sério esse sacrifício. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus pede que o cordeiro seja sacrificado e que este sangue seja espargido nos umbrais das portas das casas dos servos de Deus, nas portas das famílias de Israel, a fim de que quando o anjo da morte passasse pelo Egito, houvesse um sinal. Páscoa também é um sinal de Deus na vida de uma família. A Páscoa não é comer chocolate e trocar presentes, ver quem é que compra o ovo de Páscoa mais caro. Não é isso, não. Eu acredito que durante todo o resto da vida de Abraão, ele nunca mais esqueceu desse dia aqui, deste evento, em que o Senhor poupou seu filho e deu a ele a chance de seguir em frente com um projeto divino, um projeto de abençoar as famílias da terra. A Bíblia não registra Abraão comemorando todos os anos essa data, mas para Israel foi determinado: vocês agora, por as gerações futuras, vocês vão consagrar esse dia, e nesse dia que vocês vão se lembrar, vocês vão comemorar, vocês vão se reunir e vocês vão sacrificar a Páscoa do Senhor. Vocês vão se ajuntar em família e comer a Páscoa do Senhor. Deus determinou que fosse realmente comemorado, mas não da forma que o mundo comemora hoje. Deus pediu que Israel comemorasse a Páscoa, mas não com a simbologia de um animal imundo que é o coelho. Você sabia que, segundo a lei, o coelho ele é um animal imundo, porque ele remói e não tem unhas fedidas, segundo a Bíblia. Ah, mas é um bicho tão bonitinho, nossa, como é fofinho, todo mundo tem um coelhinho. Mas é um animal imundo, segundo a palavra de Deus, simbolizando que ele não é o tipo que figura
o sacrifício do Calvário. Aí o animal, o símbolo da Páscoa é o cordeiro. Aleluia. Porque ele remove e tem unhas fendidas. Glória. Assim que a Bíblia mostra. Deus pediu que fosse colocado um cordeiro e não um coelho. Aí a humanidade comemora a Páscoa, mas ao estilo do inferno, eles distorcem a mensagem de Deus para que as pessoas não cheguem ao conhecimento da verdade. É por isso que eles distorcem. O inimigo, ele é terrível, irmãos. Ele é estratégico. Ele diz: rapaz, esse povo comemorando esse negócio dessa Páscoa aí, se lembrando desse sacrifício, vai que esse povo se converte? Não é? Porque você ficar lembrando, a mensagem da Páscoa é porque um cordeiro que simbolizava Jesus foi sacrificado. Olha que mensagem bonita. Então Jesus é o cordeiro que substituiu Isaac, que livrou Israel. Olha que maravilha, o cordeiro, né? Aí Satanás diz: não, tirar a figura desse cordeiro. Cordeiro não, vou botar um animal bem fofinho, bonitinho, branquinho, dos olhinhos vermelhos, um coelhinho, que toda criança adora um coelhinho branco, não é? E aí vamos pegar e botar a figura de quem bota um ovo de chocolate, é delícia. Ainda que fosse a coelha, ela não botava ovo, mas no coelho não põe ovo. Ou seja, a ideia maligna sempre foi e sempre será distorcer a mensagem verdadeira para que as pessoas não cheguem ao conhecimento da verdade. Ele trabalha sempre assim. Ele faz isso com a Páscoa, faz isso com o Natal, faz isso com qualquer outra mensagem que nós pregarmos. Você pode ver, o que mais está acontecendo é nós pregar uma mensagem aqui, daqui a pouco surge uma centena de pessoas pregando a mesma mensagem, mas de forma distorcida, criando atalhos para facilitar a vida de alguém, como se a palavra de Deus fosse um produto que facilitasse a vida de pessoas. E a palavra de Deus não é um produto que facilita a vida de ninguém. A palavra de Deus transforma a vida daqueles que creem. É assim que nós aprendemos. E é assim que ela vai continuar sendo pregada. Pelo menos eu estou disposto demais a continuar pregando desse jeito. E você? Também. Você também. Mas nós estamos vivendo na época em que as mensagens estão sendo distorcidas. E nós não podemos nos calar. E nós não podemos aceitar também. Tá? Não podemos aceitar. Porque quando nós aceitamos, nós deixamos as pessoas caminharem em direção ao erro, achando que estão certos. Se no escuro alguém não der um brado orientando a outro para que não caia no abismo, essa pessoa certamente vai cair. Tem que haver um brado. Pare! Porque há um abismo diante de ti. E esse brado é seu, é meu, é nosso, que temos que dar esse brado de alerta. A Bíblia fala: tocai a trombeta em Sião. A responsabilidade de alertar a humanidade é nossa, nos servos de Deus. A responsabilidade de mostrar para a humanidade que eles precisam entender o real significado da palavra de Deus. É nossa responsabilidade de abrir os olhos do povo, para que eles não entrem por caminhos errados achando que estão certos. Hoje pela manhã nós tivemos um estudo sobre a verdadeira adoração. Irmãos, o ser humano ele está tão cego nas suas ideias, que eles não sabem o que significa adoração, o que significa culto, o que significa louvor. Eles não sabem o que significa isso. E eles estão o tempo todo fazendo isso, louvando alguma coisa, adorando alguma coisa, prestando culto a alguma coisa, e eles acham que não, porque eles não sabem o significado. Eles acham que por eles comemorarem alguma coisa, eles estão apenas sendo culturalmente, social,
estão fazendo algo assim com um sentido cultural. Eles não sabem o que significa de fato as coisas que eles fazem, porque eles são orientados de forma errada. Enquanto eles não vêm para a luz, enquanto eles não aceitam a mensagem que nós pregamos, eles continuam cegos. Por que quando nós aceitamos a Jesus, nós pensamos depois, rapaz, por que eu não fui ser crente antes? É porque deu aquele estalo e você conheceu a verdade. Aí você se acordou da quantidade de coisa errada que você fazia achando que estava certo. Você adorava coisas sem sentido, achando que era correto. Você prestava cultos, você prestava louvores e adoração a coisas erradas, sem saber que estava adorando. Aí depois que você aceitou Jesus, que você se libertou, aí você agora eu vejo. Agora eu estou entendendo. Por isso que nós temos que pregar a mensagem para o povo, para eles se libertarem do mesmo mal que nós sofríamos, a escravidão da cegueira espiritual, e vir ao conhecimento da verdade e adorar a Deus em espírito e em verdade, porque esse é o nosso dever. Adorar a Deus em espírito e em verdade, levar a sua família para os caminhos do Senhor e participar dessa bênção tão maravilhosa que é a Páscoa, mas de forma verdadeira, de forma correta, de forma certa. Entender que a Páscoa simboliza o dia em que Deus deu à humanidade a oportunidade de salvar de suas famílias da destruição lá no Egito. O anjo da morte ia entrar no Egito e a casa que não tivesse o sangue do cordeiro lá nos umbrais das portas, aquela casa, o anjo da morte ia entrar e ia levar os primogênitos que pudessem ser das pessoas ou dos animais. O primogênito ele iria levar. A maldição da morte iria chegar em toda a casa. A tristeza, a angústia, a falta de paz e o desespero ia fazer parte daquela família. Foi o que aconteceu no Egito. Quando o anjo da morte chegou, as casas que estavam sendo sinal do sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro pascual, naquela casa houve a morte, houve tristeza, houve gritos, houve choro, houve desespero e houve uma falta de esperança gigante, porque não havia mais o que fazer. Não havia nada que pudesse ser feito para mudar o que estava realizado. E a mensagem da Páscoa retrata também o juízo de Deus sobre a humanidade. Centenas de famílias estão perdidas sem Deus, e o anjo da morte está a passar. E vai chegar um dia em que as famílias que vão ser poupadas vão ser levadas para fora da terra, e a destruição vai ficar para trás de uma forma tão desastrosa. O choro, o pranto, o desespero que vai ficar para trás é tão grande que não vai haver o que possa ser feito para mudar. Nada mais vai poder ser feito para mudar. Assim como Israel saiu do Egito na Páscoa, saiu do Egito protegidos pelo sangue do Cordeiro Pascual, a igreja também vai sair da terra protegido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos sair daqui protegidos pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E vamos entrar no céu. Agora o rastro de destruição que vai ficar para trás é imenso, irreparável. A mensagem da Páscoa retrata a necessidade das pessoas
se entregarem a Deus e deixarem Jesus entrar em suas casas, deixarem Jesus participar de suas famílias, deixar Jesus proteger os seus filhos, os seus cônjuges, deixar que o seu sangue proteja a sua casa por inteiro de toda e qualquer maldição. E as maldições que estão por vir sobre a humanidade, elas não são maldição de Satanás, não. Elas não são maldição de Satanás, dos demônios. Não é eles que vão produzir essas maldições. As maldições são maldições previstas na palavra de Deus, que o próprio Deus determinou que vai acontecer sobre a humanidade. As coisas de Lúcifer dá para desfazer. Dá ou não dá? Ele faz uma obra, a gente vai lá e ora, e Deus desmancha. Porque ele diz que ele veio para isso, para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para isso. Agora as obras de Deus, como é que vai desmanchar? Entendeu? Qual é a chance que a humanidade tem de desfazer algo que Deus fez? Algo que Deus está fazendo, algo que Deus está projetando, algo que Deus tem dia e hora marcada para acontecer. Aleluia. Como é que a humanidade vai poder se desviar disso? Não vai ter condição. Lúcifer e o inferno vão ficar chupando dele quando Deus derramar o juízo dele na terra. Eles vão ficar só assistindo e vão dizer: agora isso aí sim é destruição de verdade. Não sabe trabalhar. Quem sabe fazer é Deus. Aleluia. Você acha que as obras do maligno são grandes o suficiente para deixar a humanidade sem rumo? Não são o suficiente não, porque Jesus pode desmanchar elas. Agora as de Deus, quando as trombetas do Apocalipse começarem a tocar, não existe nada que possa pará-las. Nada. Porque a coisa que podia ajudar alguém a escapar delas, já terá saído daqui, que é o sangue do Cordeiro. A proteção do Cordeiro Pastor já vai ter saído daqui. Então para trás só vai existir só mesmo choro, pranto, ranger de dente. A Páscoa, meus irmãos, tem a ver com a graça de Deus sobre a vida daqueles que o aceitam como Salvador. A Páscoa tem a ver com a proteção de Deus nas famílias da terra, aquelas que deixam Jesus participar de suas vidas, aquelas que deixam que o sangue dele seja um sinal que predomina em suas vidas, que de longe alguém veja aquela casa é casa de crente. É essa a verdadeiro sinal que o cristão tem que ter. Todo mundo tem que ver e entender: a família lá é de crente, os irmãos lá, aquela casa lá não são crentes. Esse sinal não pode fugir do nosso meio. Nós temos que ter essa característica. O mundo tem que ver na nossa família sempre o sinal do sangue. Os egípcios passavam e via se os crentes agora endoidaram. Estão passando sangue nas portas, nos tapetes, está tudo cheio de sangue lá, tão doido. Mas era um sinal que todos eles viam. Era um sinal inegável e visível a todos. É exatamente o que Deus quer, que a sua crença seja tão visível a todos, que qualquer um possa ver, passando até correndo. Você vai passar por um crente lá. É assim que Deus quer que o sinal dele esteja na sua vida, de uma forma tão forte que todo mundo que te olhar saiba que você é crente, servo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Nosso tempo acabou, até terminar 8h30. Acabou, sim, acabou. Não é, acabou. Aleluia. Tempo acabou, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé. Eu espero que de alguma forma tenha feito que os irmãos compreendessem um pouquinho só
da profundidade que é essa matéria. Se nós tivéssemos aqui uma apostila só sobre esse tema, a Páscoa, nós ia passar a noite todinha estudando os módulos desse assunto e ainda ia ficar a coisa para outra vez, né, irmão? É um assunto muito profundo, mas deu para os irmãos entender que Páscoa não tem a ver com chocolate, nem com coelho de Páscoa, e tem a ver com Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. E essa mensagem não pode sair da nossa vida de jeito nenhum e nem pode ser distorcida. Nada de falar para o seu netinho, para a sua netinha, para o seu filhinho, que Páscoa tem a ver com coelho e com ovo de Páscoa, com chocolate. Tem que falar a verdade. E tem que crescer sabendo que coelho de Páscoa e chocolate é mentira, é coisa do diabo. Do mesmo jeito do Papai Noel. Mas olha, o Papai Noel não vai ser vergonha, tá? Que não tem nada a ver com Deus. E que não tem nada a ver com o Natal também, tá? O Natal tem a ver com o nascimento de Jesus, que nasceu para salvar a humanidade. Tem que ser essa mensagem que tem que pregar para os nossos filhos. Aleluia. Os filhos de crente não podem crescer com uma mensagem distorcida de jeito nenhum. Mas é de jeito nenhum. Tem que levar no coração, na alma, e para onde ele for, ele tem que falar: não, esse negócio aí de coelho de Páscoa é mentira. Tá? A palavra de Deus diz que é um cordeiro, não é coelho, não.